Boa noite. Bom, hoje estamos trazendo aqui um tema que acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar dos inimigos que nós temos, né? Normalmente, quando se fala em inimigo oculto, graças à mídia, à televisão, ou mesmo à nossa própria cultura, a primeira coisa que a gente pensa é que é o vizinho, é aquele amigo que traiu a gente, são pessoas que estão agindo com máscaras, por assim dizer, ocultas atrás da verdadeira intenção. E aí surge a pergunta: quem poderia fazer-nos mal sem que nós percebamos? Bom, essa pergunta ela gera múltiplas, infinitas respostas, interpretações. Poderia ser o psicopata do lado, poderia ser o amigo que realmente não foi tão amigo, mas no olhar espírita, abordando a doutrina espírita, a codificação, nós podemos nos prender à questão 919 do Livro dos Espíritos, onde aí eu vou mostrar para vocês que está o verdadeiro inimigo oculto. A questão 919, que a maioria aqui deve saber qual que é, eu vou aqui fazê-la, né? Vou ditar. Qual é o meio prático mais eficaz? Isso pergunta de Allan Kardec, que fez o Espírito, né? Qual o meio mais prático e mais eficaz que o homem tem para se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Ou seja, como nós vamos nos prevenir de sermos mal e de evitar aquele inimigo oculto que tanto nos faz mal? A resposta foi simples e muito bem dada por Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Ele disse muito mais coisas, que eu vou abordar mais para frente, mas eu vou dar início a essa palestra, essa pequena aula, a partir daí. Como todos sabem, a minha abordagem ela é mais psicossocial, então eu vou dar início de uma maneira mais ampla, fazendo as seguintes questões. Somos egoístas? Somos ciumentos? Temos acesso de raiva? Não somos educados? É claro que todas essas perguntas e muitas outras a resposta é sim. Então começa por aí o beabá do que eu quero dizer a vocês. Muitas vezes nós cruzamos com desconhecidos, cruzamos na rua com uma pessoa, nunca vimos antes, nunca tivemos contato e já sentimos antipatia. Só de bater o olho já sentimos um mal-estar, sem ao menos conhecer. Aí vem à mente aquela famosa frase: nossos santos não se cruzam. Será que não? Em alguns casos ocorre até o contrário. São poucos os casos, mas ocorre daquela pessoa que você achava ruim, que você tinha antipatia, com o tempo você se adaptar e até mudar a tua ideia. Puxa vida, ele é gente boa. É melhor do que ele parecia. Ou seja, tem aquela frase, sempre aquele contexto onde você começa a analisar o outro à sua maneira. O que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes nós pré-julgamos. Algumas vezes tornamos-nos antipáticos aos olhos do outro, sem que percebamos. E aí é reflexo. A pessoa nos trata mal e não percebemos que fomos nós que temos início a esse tratamento. O meu começo da minha fala foi exatamente essa. Nós passamos por uma pessoa na rua, nós nem conhecemos e já sentimos antipatia. Às vezes a pessoa precisava de um bom dia, precisava de um oi, precisava de um como vai, e o nosso olhar antipático, nosso olhar já pré-conceituado, normalmente pode até já causar um mal-estar e ter uma ação reversa, uma ação reflexiva. E a pessoa
torna-se sim aí antipática. Às vezes nós não vemos que a antipatia do outro é reflexo da nossa. E nunca percebemos que foi o nosso pré-julgamento e provavelmente a nossa antipatia que provocou a nossa ou a reação do outro. Esse senhor, Thomas Kuhn, ele é um cientista, pesquisador. E ele coloquei essa frase aqui porque eu acho que cai exatamente nessa minha fala. O que o homem vê depende tanto daquilo que ele olha como daquilo que sua experiência prévia, conceitual, o ensinou a ver. Resumindo e traduzindo, nós não podemos julgar o outro, não tem um conhecimento prévio. Nós não podemos analisar e falar do outro se nós nem o conhecemos, se não sabemos sobre a vida pregressa dele. Outro dia, numa palestra aqui a respeito de prostituição, eu inclusive fiz um comentário a esse respeito, que muitas vezes a pessoa, a prostituta, a pessoa que por assim dizer, está na vida, adentra uma instituição, e ela já é logo taxada disso ou daquilo, pelo que ela é. E ninguém, quase nunca, pergunta o que ela foi. Que ela foi uma criança, que ela foi uma adolescente, que pode ter sido abusada, pode ter sido aliciada, pode ter sido drogada. Simplesmente olham hoje. Então, muitas vezes, essa nossa antipatia pela roupa, pelo olhar, pelo modo de falar, é falta de um conhecimento prévio. Porque a nossa limitação de conhecimento se limita ao quê? Eu ouvi dizer que, eu soube que, ele me disse sobre isso. Não é bem assim. Vamos à frente. Temos, infelizmente, em nossa cultura, o costume de pré-julgar e, na maioria das vezes, condenarmos o outro por simples ignorância, por simples egoísmo. Carl Rogers, psicólogo muito famoso, ele tem essa frase que eu costumo pregar muito, tanto aqui como profissionalmente. A maior barreira à comunicação interpessoal, ou seja, entre uma pessoa e outra, é a tendência muito natural para julgar, para avaliar, para provar ou para desaprovar as afirmações de outra pessoa ou de um grupo. O olhar que nós formamos de nós mesmos, isso é cultura, tá? Nós crescemos desde a infância, desde menininhos, desde nenês, por assim dizer, por ações culturais, por ações familiares, por ações sociais. Nós vamos criando uma imagem nossa, criando a nossa imagem, nosso eu, que é a nossa visão. E que para nós, na grande maioria, é boa. Para nós. Será que é assim? Então, quando isso ocorre, e o outro não nos trata como esperamos, nós não entendemos por quê. Porque houve essa interpretação do outro, se eu sou perfeito, se o que eu estou falando é o norte, é verdadeiro, eu sou mais bonito, eu sou mais gordinho, mas sou mais sexy. Esse tipo de coisa que a pessoa coloca na sua visão interna e se vê dessa maneira. Tanto que a imagem mostra assim. A maga, a Madame Mim, criada por Walt Disney, se vendo uma bela mocinha. Assim somos nós. Devido à criação familiar ou político-social, formamos em nossa mente um mundo ao qual muitas vezes vemos os outros com preconceito e racismo. Isso está na cultura, está implícito. Filho, normalmente, de famílias que vêm de suas raízes racistas, por mais que tenha liberação hoje, onde a sociedade nos ensina a ser tolerante e respeitoso, ele tendenciosamente ele vai sim olhar com preconceito e olhar com racismo. Mudando um pouco o aspecto e entrando na violência do amigo oculto.
Por que as pessoas se tornam agressivas, se tornam bravas, se tornam estressadas, por assim dizer? Primeiro, porque nós estamos hoje vivendo numa época onde estamos atrelados a vários compromissos. Nós acordamos de madrugada, vamos dormir altas horas da noite, levamos trabalho para casa, a nova tecnologia que achamos que veio para nos ajudar, computador, telefone celular, realmente veio para nos ajudar. Veio para nos ajudar a trabalhar mais. Porque muitos levam, inclusive eu não sou exceção, trabalho para casa para fazer no computador. O telefone, muitos que eu conheço, talvez alguns de vocês também, levam até no banheiro. Por quê? Porque não pode perder aquela ligação importante que está para chegar. Aquela comunicação do chefe, da família, que estão ali por vir e que você precisa estar atento. Então, essa tecnologia, será que está ajudando ou ela está mais agindo? Levamos nossas tarefas para casa, carregamos os celulares para tudo quanto é canto. Passamos a acordar mais cedo e dormir mais tarde, tornando-nos escravos de nós mesmos. Lotamos nossa agenda e ficamos de coração vazio. Chico Xavier, grande Chico Xavier, ele nos traz a seguinte afirmação: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim de nossa tranquilidade de consciência do dever cumprido. Para vencer positivamente o estresse, é preciso guardar a paz, tê-la como patrimônio. É esta pacificação interior que é responsável pelo sucesso do coping. Coping é um processo cognitivo que todos nós temos para nos adequarmos, para lidarmos com situações de estresse que passamos no dia a dia. Quem tem problema de coping passa a ser uma pessoa alterada, nervosa, e muitas vezes tem a chamada ira, que são as agressividades súbitas, que são aquelas respostas altas, diretas e mal educadas, perguntas fúteis, simples, e que poderiam ser dadas as respostas como simplesmente sim e não. Temos que entender que para nos adequarmos, para formar esse coping que Chico Xavier mencionou, para que nós tenhamos uma convivência com o outro, sem nos tornarmos um inimigo direto, nós temos que nos adequar e formar máscaras. Sim, o nome é esse, máscaras. Nós transformamos o nosso dia a dia em faixas de informações que nos trazem a obrigatoriedade de usar máscaras. Por exemplo, você usa uma máscara quando vai trabalhar, mas quando você vai em casa com a sua família, você coloca outra máscara. Você muda completamente a sua feição, o seu modo de agir. Aquele que tem problemas, por exemplo, de relacionamento, ele veste uma máscara para poder conviver com esse seu problema. Quando eu digo relacionamento, não é amoroso, é relacionamento interpessoal. Tem pessoas que são antissociais, mas tem que trabalhar, tem que viver em grupo, tem que constituir família. Então, as pessoas, elas durante o dia, nas diversas horas do dia, ela assume posturas que não são exatamente delas, que são adequadas a cada momento. Sob essa perspectiva,
Eu vou citar aqui um trecho do livro Psicologia e Espiritualidade, feito pelo psicólogo Adenauer de Novaes, que ele diz o seguinte: nossa convivência social nos obriga a assumirmos papéis ou máscaras sociais, a fim de conseguirmos lidar com o mundo. Não é possível mostrar aspectos negativos todo o tempo, pois as pessoas não nos suportariam. Razão porque não podemos prescindir das máscaras. Além disso, essas personas são importantes formas de aprender as regras básicas de relacionamento humano. Ou seja, aqui ele resumiu tudo que eu estava comentando. Vivenciamos com máscaras. E é normal, não é anormal. Não pensem vocês que é errado, que é uma coisa incorreta, tá? Nós temos que usar essas máscaras para poder nos adequar às diversas situações. E essas diversas e complexas situações, às vezes temos que sorrir quando estamos levando uma bronca no emprego. Temos que acatar instruções de um professor, mesmo sem estar entendendo. Temos que aceitar ordens de uma mãe, quando estamos na idade da adolescência e achamos que o que ela está falando é coisa de velho. Mas são máscaras. Assumimos essa postura no decorrer de nossa vida e trocamos essa máscara minuto a minuto do nosso dia. Então agora vamos mudar totalmente o foco, porque o que eu fiz? Eu abrangei a parte filosófica e misturei com a psicologia para vocês entenderem como é o ser. Vamos agora entender que as pessoas, nós, temos em volta do nosso corpo a psicosfera, que absorve os pensamentos do inimigo oculto ou do inimigo oculto aqui. Então nós transferimos ao outro nossa raiva, nosso estresse, nossa antipatia, nossa maledicência, nossa crítica, mesmo que não tenha sido verbal. Mesmo que aquele rapaz que eu tive antipatia quando eu cruzei na rua, eu não abri a boca. Eu tive antipatia, e conforme o meu grau de mediunidade, meu grau de raiva que eu estou naquele momento, eu não sei quem ele era no passado para criar antipatia no hoje. Então, tudo isso pode envolver uma projeção de pensamento. E posso estar fazendo mal a ele e a mim. No Espiritismo, a capacidade do pensamento em atrair para si e projetar para os outros coisas boas ou ruins tem o nome de psicosfera. Na tradução do grego, é a atmosfera psíquica. Ou, obrigado, campo de radiação do perispírito que se exterioriza em redor do próprio organismo físico. Então, vamos agora nos aprofundar no perispírito. Quais as utilidades do perispírito? Enquanto estamos vivendo no mundo carnal, nele armazenamos todas as nossas experiências e aprendizados. Quando o corpo físico morre, o perispírito se solta do corpo material e passa a fazer parte do espírito. Então, tudo que nós tivemos durante o encarne, em vida, com o corpo, ficou ali gravado como um HD, uma memória, no perispírito. E quando reencarnamos, essas marcas, essas informações, ficam cravadas no perispírito como feridas, onde coisas erradas, desatinos, problemas emocionais, rancores, raivas, violências, que ficaram efetuadas no passado, têm que ser corrigidas nessa nova encarnação. Então, para cicatrizar essas feridas, há necessariedade de um novo encarne. E novas situações vão ser encontradas para você corrigir esses problemas.
Uma delas é encontrar com uma pessoa que de repente no passado foi teu inimigo e você teve antipatia. De repente seu resgate era falar um oi e dar um abraço nessa pessoa. Allan Kardec nos traz a seguinte informação no livro O Espiritismo em sua expressão mais simples. Os espíritos encarnando-se trazem com eles o que adquiriram em suas existências precedentes. É a razão por que os homens mostram instintivamente aptidões especiais, inclinações boas ou más que lhes parecem inatas. As más inclinações naturais são os vestígios das imperfeições do espírito, dos quais ele não se despojou inteiramente. São também os indícios das faltas que ele cometeu e o verdadeiro pecado original. A cada existência ele deve lavar-se de algumas impurezas. Aqui Kardec fez um resumo de maneira clara e objetiva do que eu acabei de dizer. Reencarnamos para resgatar, para provar que podemos evoluir, seja de forma humana, homem, nominal, seja por espírito. Muito do que pensamos atrai os espíritos simpatizantes. Desse modo, pode-se dizer que ele atrai para si os espíritos bons ou os maus. Eu peguei essa fala aqui de Augusto Cury, que não é espírita, espiritualista, mas que cabe aqui como uma luva. Cuidar do que pensamos no palco de nossa mente é cuidar da qualidade de vida. Cuidar do que sentimos no presente é cuidar do futuro emocional, do quanto seremos felizes, tranquilos e estáveis. A personalidade não é estática. Sua transformação depende da qualidade de arquivamento das experiências ao longo da vida encarnada. Aí voltamos àquele outro autor que nos diz que a gente tem que ter conhecimento antes de julgar o outro. Temos que ter a informação antes de fazer a maledicência, a crítica. Jorge André, grande cientista, um dos maiores psiquiatras espíritas, nos vem com essa pesquisa, não foi psicografia, onde ele nos diz: pensamentos, emoções e sentimentos harmoniosos contribuem para a manutenção do equilíbrio e saúde física, mental e espiritual do ser humano. O contrário gera profundas distorções e distonias, causadoras de desequilíbrios, doenças e enfermidades reversíveis ou irreversíveis, podendo contribuir significativamente para a instalação de um processo auto ou inimigo oculto, ou hetero-obsessivo. Pois é, né? Alguns de vocês podem questionar: mas existem espíritos maus que nos influenciam constantemente. Em contrapartida, eu posso também afirmar que também existem espíritos bons que nos influenciam o tempo todo. Num olhar bem mais cômico, por assim dizer, e lembrando as figuras mais católicas, é um anjinho de um lado e o demônio do outro. Um falando uma coisa, outro falando outra. Mas quem decide o que vai fazer não é nenhum e nem outro. Somos nós. Somos nós que vamos cumprimentar o outro, vamos abraçar o outro, vamos falar: opa, tudo bem? E somos nós que vamos falar: eu não gosto de você, eu vou querer o que você tem, eu vou lhe espizinhar, eu vou lhe criticar, eu vou lhe julgar. Somos nós. Kardec, na Gênese, nos afirma o seguinte: se o mal existe,
tem uma causa. Umas o homem pode evitar, e outras independem de sua vontade. Porém, os mais numerosos são aqueles que o homem criou para si, por seus próprios vícios, aqueles que promovem do seu orgulho, de sua cobiça, de seus exercícios em todas as coisas. Literalmente, ele mostrou que somos nós, e não os espíritos, quem faz e acontece em termos de bondade, benevolência ou maldade, maledicência. Na doutrina espírita, nós ouvimos muito o termo obsessão. E por conta disso, nós rotulamos as pessoas como obsediadas muitas vezes. Temos que tomar cuidado com isso, tá? Nem todo mundo que faz o mal ou que se sente mal é obsediado. E muitas vezes a obsessão que ele tem é ele mesmo que está afinado, ele mesmo que está buscando para si. Então existe aí alguns pormenores que é bom tomarmos cuidado. Allan Kardec nos diz o seguinte: nós somos rodeados por espíritos o tempo todo. Nós vivemos nossa vida de encarne com espíritos próximos de nós. Alguns são bons, outros nem tanto, são maus. E existem, para quem não saiba, os neutros. Existem os bons que lhe influenciam para o bem, existem os maus que já não lhe influenciam para o bem, muito pelo contrário. E existem aqueles que não estão nem aí com você, não estão lhe influenciando em nada, estão vivendo ou vivenciando o que eles querem, sem ter ligação com vocês. Mas o termo obsessão, ele é utilizado somente para os maus espíritos. É por isso que devemos tomar cuidado, principalmente numa casa espírita, quando falamos, o teu problema é obsessão, você está obsediado. Nós estamos rotulando a pessoa que está com um mau espírito. E às vezes não é. Porque como vemos desde o início, desde a minha primeira fala, muita coisa somos nós que culturalmente, socialmente, aprendemos a fazer. Não é espírito nenhum nos influenciando, são características nossas. Além do que o nosso encarne traz todas essas feridas abertas. E cabe a nós, nesse encarne, mudar esse tipo de pensamento. Então vamos fazer um pequeno resumo para tentar entender. Nossa formação psicossocial, ao longo de nossa vida, transforma-nos em preconceituosos e maledicentes. Estou exagerando, estou sendo duro? Estou. Porque somos, sim. Somos todos espíritas, mas não somos todos bonzinhos, não. Não somos melhores que evangélicos, não somos melhores que católicos, não somos piores também que ninguém. Somos seres vivos, com muitos de nós abarrotados de defeitos, abarrotados de feridas. Então, muitas vezes, nós pregamos aqui uma coisa, mas aqui fora fazemos outra. E isso eu digo não só pelo espiritismo, mas também a gente vê isso no catolicismo, vê isso também no evangelho, nos evangélicos. Então, é normal, é do cotidiano do ser humano. São as máscaras. Para aprendermos a lidar com as diversas e complexas situações diárias, aprendemos a usar essas máscaras. Usamos elas todos os dias, todos os minutos. Quantas pessoas aqui tendem a agir de uma certa forma no ambiente de trabalho, às vezes descontente, com salário baixo, com o chefe pressionando, com pessoa do lado querendo o teu cargo,
com problemas enormes que você vai ter que levar para casa, que nem eu comentei. E temos que fazer tudo isso, muitas vezes sorrindo e de bem com a vida. É uma adaptação, é um coping, como foi dito por Chico Xavier. E, portanto, é uma máscara que nós assumimos. Nossos pensamentos, quando estamos usando essas máscaras, além de influenciar os outros, atraem espíritos, onde, devido às influências das máscaras e conforme a nossa sintonia mental, atraímos bons ou maus espíritos. Então, aí muito vai da nossa cultura, da nossa formação, de nosso estilo de vida. Por que é o nosso estilo de vida? Por que é a nossa formação? Por que a sociedade é assim? Aí eu trouxe aqui Jean-Jacques Rousseau, em 1753, quer dizer, não foi ontem não, no seu livro Discurso sobre a Origem da Desigualdade. Ele nos faz a seguinte afirmação: concebo na espécie humana duas espécies de desigualdade. Uma eu chamo de natural ou física, porque é estabelecida pela natureza, e que consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito ou da alma. Ou seja, é a desigualdade que nós temos no decorrer da vida, das doenças mentais, das doenças físicas, quando as pessoas ficam mais idosas. Aí, a outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou política, porque depende de uma espécie de convenção, e que é estabelecida, ou pelo menos autorizada, pelo consentimento dos homens. Consiste esta, nos diferentes privilégios de que gozam alguns com prejuízo de outros, como ser mais ricos, mais honrados, mais poderosos do que outros, ou mesmo fazerem-se obedecer por eles. Então, estou aqui mostrando o que é a sociedade. Quantos aqui não falam, ele pode fazer aquilo porque ele tem dinheiro? Ele consegue fazer aquilo porque ele é rico. Eu nunca vou conseguir porque eu não ganho o suficiente. Aí você começa a inveja, você começa com ciúmes, você começa com a vontade de ser igual ou ser mais. Tudo isso está dentro do nosso perispírito, tudo isso está aí nas feridas abertas e que culturalmente já está sendo ali dividido na nossa cultura social. Já estamos aí vivenciando isso muito antes de Jean-Jacques Rousseau. Já ocorre. Eu falei numa palestra aqui, há pouco tempo, sobre aborto, sobre a eugenia. Onde catavam os velhos, os doentes, os fracos, os defeituosos e jogavam pelos penhascos ou pelos buracos. Matavam. O Senado de Roma, a diferença crucial, povo e Senado. Então, sempre houve distinção de classe social. E isso afeta-nos desde sempre. Não estou pregando política nenhuma, estou só fazendo afirmações de como é socialmente a vida. Todavia, no Espiritismo, sabemos que o corpo nada mais é que uma carcaça para que o espírito possa habitar e evoluir. Sobre essa ótica, somos todos espíritos e, portanto, todos irmãos. Então, vamos mudar um pouco nossa linha de raciocínio de mais rico, menos rico, de mais pobre, menos pobre, de pessoa com melhor composição, melhor físico, mais bonita, mais feia. E vamos começar a enxergar de uma maneira mais clássica, que é: somos todos irmãos. Preto, branco, amarelo, roxo. Assim, devemos entender que cor, raça, diferenças culturais, mentais,
são apenas circunstâncias transitórias e que podem ser provas para nós ou para outras pessoas com quem convivemos. Eu achei essa imagem perfeita. Temos aí um negro, um gordinho que nem eu, um magrinho demais, parece um esqueleto. Olha lá, é mesmo, é um esqueleto. Mas somos todos por dentro iguais. Não há diferença, não há distinção. Então a gente tem que começar a mudar um pouco a nossa ótica de como analisar, julgar e criticar o outro. Porque o outro é um irmão nosso, que está simplesmente com uma nova roupagem e trazendo feridas abertas. Temos que ter essa ótica e essa interpretação. Alguns podem questionar, mas a sociedade é assim. As pessoas usam máscaras. Realmente, foi o que eu afirmei aqui. Como afastar os maus espíritos se estamos numa sociedade que nos obriga a agirmos conforme o jogo de regras que ela impõe? Vivenciamos inversões morais e tornamos-nos cruéis. E é verdade. Hoje nós vemos aí a mídia, vemos aí em filmes, novelas, violência, inversão moral e social. Vemos aí pregado algumas induções e alienações televisivas para você. E as crianças que estão inocentes estão aí aprendendo muita coisa que de repente não era interessante aprender, ou não era hora de aprender. Então, e isso vai mudando e impregnando dentro da cultura. Estou falando em cultura. Então, aquela criança que está vendo a infidelidade, que está vendo roubar, que está vendo matar, ela vai ter essa vivência e aprendizagem quando adulto. E sabe, sei lá, qual vai ser a interpretação e reação. Na questão 754 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: a crueldade derivará da carência do senso moral? Ou seja, ele naquela época já estava com essa dúvida que hoje é persistente. Será que nós somos cruéis, nós somos mal com o outro, ou o outro é mal conosco, devido à carência de senso moral? E é. Mas vejam a resposta. Diz que o senso moral não está desenvolvido, mas não está ausente, porque ele existe. É princípio em todos os homens. É esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem como um princípio do aroma no botão de uma flor que ainda não se abriu. Então, todos nós temos o botãozinho aqui de moralidade. Família é muito importante. Sociedade, políticas públicas é muito importante. Mas o mais importante somos nós mesmos na avaliação de tudo à nossa volta. Chico Xavier, no livro Lições de Sabedoria, ele foi impressionante. Ele nos faz a seguinte afirmação: a violência é qual se fosse a nossa agressividade exagerada, trazida ao nosso consciente. Quando estamos em carência de amor, ela lava, por isso, o desamor coletivo da atualidade. Se doarmos mais um tanto, se repartirmos um tanto mais, se houver um entendimento maior, estaremos contribuindo para a diminuição desta onda crescente de agressividade. À medida que a riqueza material aumenta, ao Rousseau lá atrás, o conforto e a aquisição de bens também cresce.
Com isso, retornaremos à autodefesa exagerada, isolando-nos das criaturas humanas. A vacina é o amor de uns pelos outros, programa que Jesus nos deixou há 2000 anos. E realmente aqui ele falou uma coisa muito importante que Rousseau havia dito. Conforme nós vamos mudando o nosso status social, conforme nós vamos evoluindo política e financeiramente, nós vamos criando uma imagem e preconceituando a outra. E aqui ele mostrou que é uma autodefesa exagerada, que a gente precisa se isolar disso. Nós precisamos voltar o nosso olhar ao amor, à caridade. Então, sobre essa ótica, vamos retornar à questão 919, que ali eu tinha dado só o começo. Só o início da frase dele. Então aqui eu vou complementar, para vocês verem como tem tudo a ver com o que eu disse até agora, desde o início. Continua Santo Agostinho. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis como há alguém julgar-se a si mesmo. Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as falhas e torná-las desculpáveis? Ó as máscaras! O avarento se considera apenas econômico e providente. O orgulhoso julga-se ou julga que em si só há dignidade. É aquilo que eu havia comentado. Nós formamos uma imagem onde para nós somos sempre perfeitos. Nós somos os bons. Há suas exceções, e muitas vezes as exceções acabam causando depressão, estresse, entristamento. Então são as chamadas máscaras que nós criamos. Aí Santo Agostinho continua de forma eficiente. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, busquei como a consideraria se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutra, não na podereis ter por legítima quando for de sua autoria, ou for do seu autor. Pois Deus não usa de duas medidas na aplicação da justiça. Então, quando você acha que está fazendo alguma coisa errada, ou você acha que está fazendo alguma coisa certa, imagina o outro fazendo isso, o que você acharia? Avalie frequentemente a sua consciência. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de estipar de si os maus pendores, como no seu jardim arranca as ervas daninhas, dê balanço no dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta destes será mais avantajada. E finaliza. Se puder dizer que foi um bom dia, que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Ou seja, quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, faça uma avaliação do que houve e do que fez o dia todo. Pense no que poderia ter feito melhor e corrigir naquilo que você não fez tão bem feito. E aí pode dormir um pouco mais tranquilo. Porque esse tempinho que nós tiramos para nós dessa avaliação serve para muita coisa. Inclusive para apaziguar aquele inimigo que está ali dentro de nós, o oculto. Então vamos concluir. O inimigo oculto está dentro de nós, são os nossos pensamentos, nosso modo de agir. É esse e é desse inimigo que devemos tomar o máximo cuidado.
E só poderemos afastar esses maus, ou pessoas, ou esse ser que temos dentro de nós. Porque muitas vezes o inimigo oculto, para alguns, e é verdade, seria nada mais, nada menos que uma auto-obsessão. Criamos para nós mesmos obstáculos. Então nós temos que afastar esse tipo de pensamento. Temos que ter compreensão com o outro, temos que ter alteridade com o outro. E isso é muito difícil. É muito difícil estar encarnado e viver socialmente. Não é muito fácil, não. As pessoas dizem, não, é fácil, eu me dou bem com todo mundo. Você se dá. E as pessoas que não se dão com você, por quê? Alguém já se questionou sobre isso? A reforma íntima, o policiamento de nossos atos e pensamentos, afastam os inimigos encarnados, os espirituais, os obsessores, que eu afirmei ali atrás, e, é claro, os ocultos. Gandhi fazia a seguinte afirmação: os únicos demônios nesse mundo são os que perambulam em nossos corações. E é aí que as nossas batalhas devem ser travadas. Eu finalizo com Dalai Lama com essa frase: o que é o inimigo? Eu mesmo, minha ignorância, meu apego, meus ódios. Aí está realmente o inimigo. Muito obrigado a todos, uma boa noite.